Para praticar a programação visual usando o Qt, vamos desenvolver um aplicativo que implementa o tradicional jogo da velha. Neste primeiro vídeo, nós vamos estudar o jogo em si, a classe que implementa as regras do jogo, sem se preocupar ainda com a interface propriamente dita. Neste projeto, como se recomenda em quase todas as aplicações a serem desenvolvidas, a gente vai separar a classe e as funções que lidam com o problema propriamente dito, que às vezes é chamado do back-end, daquela parte que faz a interface. Então, inicialmente, nós vamos fazer uma classe que conhece e implementa as regras do jogo da velha. E, em seguida, a gente vai utilizar esta mesma classe para várias interfaces diferentes. Nesse primeiro momento, a gente vai implementar a classe jogo da velha e, para fazer o teste, utilizá-la em uma interface do tipo console, para posteriormente utilizar a mesma classe em uma interface visual utilizando Qt. Para implementar a classe do jogo da velha, a gente primeiro precisa definir um tipo que represente o jogador do jogo da velha. Esse jogador pode ser o X, o bola ou nenhum. Esse tipo vai ser utilizado para representar o conteúdo de cada uma das casas do tabuleiro do jogo da velha. O jogo da velha tem 9 casas, começam inicialmente todas vazias. À medida que vai acontecendo as jogadas, algumas dessas casas vão sendo ocupadas pelo X e pelo bola. Este mesmo tipo também vai ser utilizado para armazenar quem é o jogador da vez. O próximo jogador que vai jogar vai ser o X, o bola ou nenhum, caso o jogo tenha terminado. E também vai ser utilizado para armazenar quem ganhou o jogo, quem foi o vencedor. O X, o bola ou nenhum, caso o jogo tenha terminado empatado. Este tipo, que a gente vai denominar de jogador velho, eu poderia ter implementado utilizando um tipo enumerado. Talvez fosse mais apropriado. Um tipo que só pudesse assumir os valores X, bola ou nenhum. Aqui a gente fez uma coisa mais simples e eu defini jogador velho como sendo apenas um apelido, um use, um typedef para char. Então, quando o jogador for o X, vou usar o caractere X maiúsculo para representar o O maiúsculo e o espaço para indicar nenhum jogador. Em seguida, eu tenho a classe jogo da velha. Eu guardo dentro do meu objeto jogo da velha a situação do tabuleiro. Conceitualmente, o tabuleiro do jogo da velha é um tabuleiro bidimensional, 3x3. Mas, como a gente já fez em outras aplicações, para poder utilizar a facilidade do vector da classe str, que já está todo implementado, a gente vai representar esse tabuleiro conceitualmente bidimensional como um vetor unidimensional de 9 elementos, em seguida fazendo a conversão de linha e coluna para o índice correspondente dentro desse vetor de uma única dimensão. Guardo duas informações também. Quem é que está o jogador da vez? Pode ser X, bola, ou pode ser ninguém. Quando é que é ninguém? Quando o jogo acabou. E a informação de quem venceu o jogo. Pode ser X, bola, ou ninguém também. Se ninguém ganhou ainda, eu vou deixar isso aqui com ninguém. A função set permite alterar o valor da casa da linha I, coluna J. Trata-se de uma função privada, porque qualquer alteração do tabuleiro só deve ser feita utilizando os métodos da própria classe para fazer as jogadas. Para implementar o método set no arquivo jogovelho.cpp, o que eu faço é o valor que o usuário deseja atribuir a uma casa. Inicialmente eu converto para maiúsculo, depois eu testo os índices que têm de estar entre 0 e 3. E os valores só podem ser X, O ou espaço. Se algum desses parâmetros estiver inválido, eu não faço nada. Caso esteja tudo correto, eu faço o elemento do vetor tab, cujo índice é 3 vezes a linha mais j, assumir esse valor. Os métodos públicos, eu tenho um construtor default, que gera um tabuleiro vazio. O que é um tabuleiro vazio? Dimensiona o vetor tab para ter 9 elementos e chama a função reiniciar, que é a outra função pública. Vamos ver a implementação dela. A função reiniciar percorre todo o vetor tab, fazendo essa variável v ser uma referência para cada um dos elementos do vetor e faz essa referência assumir o valor de um espaço. Em seguida, eu faço o jogador da vez ser o caractere X, eu vou assumir que o X sempre começa jogando, e o vencedor ser espaço, porque ainda não houve nenhum vencedor. Os métodos de consulta, nós temos o et, que eu passo como parâmetro linha e coluna, e ele retorna o conteúdo desta casa. Eu fiz isso utilizando um ternário, a condição é que os i e j sejam válidos. Se algum deles for inválido, eu retorno um ponto de interrogação indicando que não há um conteúdo a ser retornado. Caso esteja tudo válido, eu retorno o elemento 3 vezes i mais j do vector tab.
O método consulta jogador-vez retorna o conteúdo da variável vez da classe e o método de consulta vencedor retorna o conteúdo do dado membro vence da classe. Como esses três métodos são muito simples de implementação praticamente imediata, eu fiz como funções inline declaradas aqui dentro do próprio jogo da velha.h na declaração da classe. Tenho duas outras funções de consulta, num x e num o, que retornam o número de casas ocupadas pelo jogador X e O, respectivamente. Para implementar essas funções, eu uso o algoritmo strCount. O número de casas ocupadas pelo jogador X é igual ao número de casas no tabuleiro, de begin até end, cujo valor é o caractere X. Da mesma forma, utilizei o count para retornar o número de casas ocupadas pelo jogador A, contando quantos elementos do vetor tab correspondem ao caractere O maiúsculo. Temos ainda a função vitória, que retorna true caso haja um vencedor para o jogo. Temos a função fim de jogo, que retorna true se o jogo acabou. Quando é que ele acaba? Se houver vitória ou se não tiver mais nenhuma casa vaga. Temos também uma função que retorna true se a jogada é válida para o jogador da vez. E temos também a função que joga para o jogador da vez na casa IJ. A função que testa se alguém ganhou, eu vou ver se a regra de vitória do jogo foi satisfeita, que é ou ter uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal, com as três casas preenchidas com o mesmo jogador. Eu vou fazer um K de 0 a 3, que vai me permitir testar tanto as linhas quanto as colunas. Para testar linhas, o que é que eu faço? Uma condição de vitória é que o primeiro elemento da linha esteja preenchido, não esteja vazio, não seja um espaço. Então ele tem que ser um X ou um O. Se esse elemento estiver preenchido e o elemento seguinte e o seguinte forem iguais a ele, sinal que houve vitória. Então o vencedor passa a ser esse jogador que ocupa a posição linha K, coluna 0. E o jogador da vez passa a ser espaço, ou seja, ninguém, porque se houve vitória, ninguém mais joga e retorna true, houve vitória. A coluna, a mesma coisa, eu vou testar se o primeiro elemento da coluna, 0 índice K, tem um valor preenchido e o 1 índice K e o 2 índice K têm o mesmo valor. Para testar a diagonal, a condição necessária é que o elemento central do tabuleiro, 1, 1, esteja preenchido com X ou com bola. E que, uma vez preenchido, ou o elemento 0, 0 e o elemento 2, 2 seja igual a ele, ou que o elemento 0, 2 e o 2, 0 seja igual a ele, caso em que a gente assinala que houve vitória. Se nenhuma dessas condições foi satisfeita, retorne falso, porque ninguém venceu o jogo ainda. Para testar se é o fim de jogo, se o jogo acabou, a primeira coisa que eu vejo é se não há algum vencedor, porque eu só posso fazer algum tipo de teste se ainda não houver vencedor. Então, se não houve vencedor e eu encontrar alguma casa válida, posso retornar falso, sinal que o jogo não acabou. Então, se ele chegar aqui, é porque ou já houve vencedor ou não encontrou nenhuma falsa, então aí o jogo acabou. Neste caso, não tem mais jogador da vez possível, que ninguém pode mais jogar. Eu faço vez ser igual ao espaço e retorno true. A função jogada válida eu passo como parâmetro IJ e eu vejo se é possível ou não que o jogador da vez execute uma jogada nessas coordenadas linha coluna. Para isso, eu faço uma sequência de testes. Se já houve um vencedor, sinal que alguém já ganhou o jogo, então qualquer jogada é falso. Se também não tem nenhum jogador da vez apto, sinal que, por exemplo, o jogo terminou empatado, todas as casas estão preenchidas, ninguém ganhou, mas não tem mais jogador da vez. Então também retorne falso, porque nenhuma jogada é válida. Depois eu checo os índices, que tem que estar entre 0 e 2. Se algum dos índices estiver errado, também retorne falso. E finalmente eu checo se a casa está vazia. Se ela estiver ocupada, eu retorno falso. Passou desses 4 testes, nenhum fez retornar, então retorne true, porque a jogada é válida. Finalmente, a função de fazer jogada, que deve preencher a casa linha I, coluna J, com o jogador da vez. Para fazer isso, a jogada tem que ser válida. Se ela for válida, preenche a casa com o jogador da vez. Depois disso, testa se o jogo acabou ou não para atualizar o estado do tabuleiro. Se não houve nem vitória, nem fim de jogo, eu vou trocar os jogadores. Se era bola, passa a ser X, se não, o jogador da vez passa a ser o bola. Vamos ver como é que eu poderia utilizar essa classe jogo da velha em uma interface via console, sem nada de programação visual. Para isso, primeiro eu criei uma função auxiliar, eu sobrecarreguei o operator menor para imprimir um objeto do tipo jogo da velha em um string.
Então eu imprimo as bordas de uma tabela aqui. Se ainda não acabou o jogo, se tem um jogador de vez, eu imprimo essa informação, quem é o jogador da vez, que eu recuperei utilizando a função de consulta jogador da vez, da classe jogo da velha. Depois imprimo as 3 linhas do tabuleiro, imprimindo os elementos 00, 01, 02 e assim sucessivamente, utilizando a função de consulta et da classe jogo da velha. Ao final, eu recupero quem é o vencedor, caso exista, utilizando a função vencedor da classe jogo da velha, e se ele for X ou bola, eu imprimo que o vencedor do jogo foi este jogador. O jogo principal é simplesmente um menu onde eu ofereço aos usuários as opções. Se o jogo não terminou, ele tem a opção de digitar a linha A, B ou C que ele quer jogar. Além disso, ele tem a opção de escolher R para reiniciar e C para sair. Peço que o usuário digite a tecla e repita esse pedido até que ele digite alguma coisa correta. E aí, de acordo com a tecla que o usuário digitou, eu faço a opção correspondente. Se a tecla foi R, eu reinicio o jogo usando o método iniciar. Se foi S, eu faço esse booleano aqui, terminar igual a true, que ele vai sair do while. Depois, se a tecla foi entre A e C e o jogo não acabou, então eu vou pedir agora para o usuário digitar a coluna de 1 até 3. Então eu tenho a linha e a coluna. Bom, tem que fazer uma conversãozinha, porque linha e coluna são caracteres. Então, por exemplo, ele tem digitado A, B ou C, eu pego esse caractere, subtraio do valor ASCII de A. Então, se foi A menos A dá 0, se for B menos A dá 1 e assim vai. A coluna eu também peço para ele digitar em caractere, 1 até 3, depois converto para inteiro, o caractere que ele digitou menos o código ASCII do caractere 1, dá entre 0 a 2, pronto, eu tenho I e J, que são a linha e a coluna que o usuário quer fazer a jogada. Se essa jogada for válida, eu faço. Se não, aviso ao usuário que a jogada é inválida e continuo. Então vamos ver como é que fica a execução. Aparece aqui o nosso console. Então vamos lá, eu quero jogar na linha A, coluna 1, jogou um X ali. Aí vamos lá, eu quero jogar na linha A, coluna 2. Jogou uma bola, linha A, coluna 3, estou jogando aqui sem a menor lógica. Se eu tentar botar uma casa inválida, por exemplo, linha A, coluna 3, que já está jogada. Ele diz que a jogada é inválida. Linha B, coluna 1, linha B, coluna 2, linha B, coluna 3, linha C, coluna 1. E aqui temos um vencedor, porque formou, nessa diagonal aqui, formou 3x. Então, informa aqui que o vencedor é X e só me oferece agora as opções de reiniciar e sair. R, recomeça o tabuleiro, S, sair. Um jogo bem simples.